Olá, sétimo, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar o nosso caderno 2, nosso segundo bimestre, tá? E lá no capítulo 1 a gente vai começar estudando classificação dos seres vivos. Vamos falar um pouco sobre como eles são classificados, estudar e entender um pouquinho essa classificação e cada reino em que eles são divididos. Há milhares de seres vivos diferentes no mundo. Alguns são conhecidos e fáceis de ser observados, enquanto outros são raros ou visíveis apenas com a ajuda de alguns instrumentos como o microscópio. Existem diversos micro-organismos que vivem no corpo humano. Alguns podem ser nocivos, enquanto outros são essenciais para a manutenção da nossa saúde. Toda a diversidade de seres vivos existentes, incluindo os seres humanos, forma a biodiversidade. A fim de manipular, conhecer, conservar esses seres vivos, os cientistas passaram a classificá-los e a estudá-los. Surgiu uma necessidade de organização desses seres vivos para facilitar o estudo. Um dos primeiros cientistas a organizarem os seres vivos, classificá-los, foi Linneu. Linneu ele foi um dos pioneiros nessa classificação. O sistema de classificação que a gente usa até hoje, inclusive, é baseado nesse estudo de Linneu. Atualmente, as principais categorias consideradas são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O reino é a categoria mais geral, tá? E a espécie é a mais específica. Então, ele vem abrangendo o reino é um conjunto de filos, o filo um conjunto de classes, a classe um conjunto de ordem, a ordem um conjunto de famílias, a família um conjunto de gêneros e o gênero um conjunto de espécies, tá? Então, essas são as organizações que nós vamos estudar no nosso material. Inicialmente, a gente vai falar dos reinos. Dentro dos reinos, quando houver e couber a necessidade, a gente fala de filo, classe, família. Nós vamos começar pelo reino Monera. O reino Monera é composto por organismos unicelulares, formados por uma única célula, e procariontes, que são células que não possuem um núcleo organizado. Fazem parte desse reino as bactérias, as algas azuis ou as cianobactérias. Antigamente eram consideradas como vegetais, mas depois de mais estudos, de mais aprimoramento, percebeu-se que elas não se encaixavam no reino animal, e sim no reino Monera. A bactéria um dos maiores, de maior quantidade de seres vivos que existe na Terra, tá? E está presente no reino Monera. A gente tem bactéria em quase todo o meio ambiente que a gente vive. Inclusive, a gente tem bactéria no nosso corpo, bactérias que nos ajudam na manutenção da nossa saúde, na pele, no trato bucal, no trato intestinal, tá? Nos órgãos sexuais. A gente tem bactérias em todo o nosso corpo que estão ali para nos auxiliar na proteção e saúde do nosso corpo. O reino protista é formado por seres unicelulares e eucariontes. Estão presentes nesse reino os protozoários, que são giardes, amebas, tripanossomas, algas inferiores ou eucariontes. Os protozoários são basicamente aqueles vermes, aquelas verminoses que provocam e causam doenças no nosso corpo. A gente tem o paramécio como exemplo aí, a planária e o tripanossoma. É o chamado tripanossoma cruzi. É um verme que causa doença no nosso corpo. E as algas eucariontes. O reino fungi é composto por seres eucariontes. O núcleo é organizado e individualizado. Pode ser uni- ou pluricelulares. Fazem parte desse reino os fungos e os líquens também. Como exemplo de fungos, a gente tem doenças provocadas por fungos como micose. Nós usamos fungo na alimentação como fermento para pão. Nós utilizamos outros fungos também como fonte de alimentação. A gente conhece como champignon, fungo Paris, né? Então, os fungos eles estão presentes na nossa alimentação, mas também estão presentes no nosso corpo. Alguns ajudando
a proteger e manter a nossa saúde, e outros causando doenças, como o exemplo das micoses, né? O fungo, ele também está muito presente no nosso dia a dia, principalmente aqui na nossa região, porque eles gostam de ambiente quente e úmido para crescer, para proliferar, né? Então, cada inspirada que você dá aí, você acaba inspirando fungos que estão no ar, né? Eles só vão provocar doenças dentro do teu corpo se você tiver com uma imunidade muito, muito baixa. Fora isso, só é comum a contaminação e a incidência de doenças por fungos na região externa, normalmente na pele. Olha só, gente. Lá na página 12 tem uma atividade da parada obrigatória. Eu queria que vocês fizessem, tá? E na próxima aula eu passo o gabarito, a gente conversa, corrige, tá? Quando retornar às aulas presenciais, eu vou estar dando visto no livro de vocês. Então, deixa as atividades atualizadas, sempre feitas e organizadas, porque assim que a gente retornar para as aulas presenciais, eu vou estar dando visto e corrigindo no livro de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.